Pode entrar já, hein? Já entrou. Ah, é? É. Deixa eu botar aqui no começo. Outro cantando. Hello. Boa noite, gente. Eu não vou falar essa parte aqui não. Chatinha. Não, pula. Tá. Sejam bem-vindos. Boa noite. Dá um delay, né? Ei, tudo bom? Boa noite. Boa noite, galera! E aí, beleza? Vamos nós para mais uma live. Dieta cetogênica, tem coisa pra caramba. Muita pra coisa. Falar. Acho que não vai dar pra fazer nessa live. Deletamos a metade. Ih, não quero fazer nessa fase assim, não. Vou deixar aqui daquele jeito. Não. Sem ser assim. Assim. Deixar assim. Tá bom. Ei, Stephanie, Drica, tudo bom? Alê, ei, queridas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar de dieta cetogênica. Por que resolvemos falar de dieta cetogênica hoje? Porque o pessoal na primeira live chegou a perguntar, não foi? Foi. Ai, Dani, eu também eu tenho hábito, gente, de dormir cedo. Essa hora, assim, eu já tô me recolhendo. Aí comecei com esse negócio de live. Aí a pessoa, não, faz às 9, porque dá mais gente assistindo, porque 9 horas o pessoal chegou em casa, já fez o que tinha que fazer, já tá pronto pra dormir, sei lá, e aí assiste. Assiste na cama. Mas qualquer coisa, começar a dar muito sono aí, Dani, fica 24 horas, amanhã você pode assistir, tá bom? É verdade. Ei, Pri. Charcutaria da Montanha tá aí. Então, que a gente vai falar de dieta cetogênica, porque o pessoal pediu na última live. Bom, a história... Posso começar? Pode, 9 horas. Encostei um pouquinho. A história da dieta cetogênica, ela começou lá nos anos 20 e 30, para tratamento de epilepsia. Porque eles descobriram que quando você fazia, essas pessoas que tinham epilepsia estar em jejum, você melhorava os quadros de convulsão e de ataque epiléptico. Mas aí o que eles tentaram descobrir? Uma dieta que mimetizasse o jejum, e no caso a cetogênica. Um cara que descobriu os corpos cetônicos, o Rollin Woodgate, ele em 1921. Como que foi descoberto esses corpos cetônicos? Na urina. Eles descobriram que quando eles quebravam o jejum, quando você ficava em jejum, você liberava na urina algumas substâncias que eles denominaram depois corpos cetônicos, mas que quando você consumia, quebrava esse jejum com carboidrato ou então com proteína, essas substâncias elas sumiam na urina. Mas quando você quebrava esse jejum com gordura, essas substâncias elas se mantinham. Então eles descobriram que com a dieta com alto teor de gordura e baixa, né, carboidrato e proteína, a pessoa conseguia continuar produzindo esses corpos cetônicos, essas substâncias que estavam presentes na urina, e ter os mesmos benefícios do que um jejum. Então ela foi criada mais para mimetizar o jejum, porque o jejum trazia melhoras para esse tipo de patologia, né? No caso de epilepsia. E aí ela foi usada durante um período, depois caiu em desuso, porque surgiram drogas antiepilépticas, que o pessoal, lógico, que preferiu tomar remédio do que fazer uma dieta, né? Isso sempre foi assim, né? Quem não sabe disso. Mas que a dieta era muito difícil. Hoje você faz uma dieta cetogênica de uma forma muito mais fácil. Mas antes a gente não tinha, sei lá, muita opção e acabava que... Ou então as dietas eram muito difíceis de ser praticadas. E aí eles acabaram caiu em desuso. Mas ela ressurgiu depois de um tempo para tratamento de pessoas com epilepsia refratária. Que significa refratária? É que já tentou com medicamento e não teve sucesso. Então eles entravam com a dieta cetogênica para melhorar esse quadro de epilepsia nessas pessoas que não conseguiam com medicação. Tá.
O mecanismo de ação da cetogênica na epilepsia não é esclarecido ainda. Tem várias sugestões porque ela funciona num quadro de epilepsia. Talvez pelo estado de cetose que é gerado, talvez pelo efeito sedativo desses corpos cetônicos, concentração no plasma que muda, grau de acidose que é gerado na cetogênese, desidratação que ocorre parcialmente, mudanças na concentração de lipídios. Tudo isso pode estar ajudando a ter melhoras na parte neurológica dessas pessoas e melhorando essas crises, né? Então, são algumas das sugestões dos mecanismos de ação da dieta cetogênica nessa patologia. E o que é a dieta cetogênica? Enfim, o que é essa dieta cetogênica? É uma dieta pobre em carboidrato, moderada em proteína e rica em gordura. Então você pega, são 3 os macronutrientes. Você pega, tem carbo, proteína e gordura. Você pega e diminui o carbo e aumenta a gordura. E a proteína, ela, de preferência, até baixar um pouco. Depois eu vou explicar por quê. Então você faz uma troca de carboidrato, das fontes de energia, de carboidrato por gordura, e aí você entra numa dieta cetogênica. E aí, aqui só mostrar uma fotinha aqui rapidinho. Ah, sim. De o que seria uma dieta cetogênica, mais ou menos isso aqui. Uma proteína, tá vendo aqui? Gordura, tá vendo a maior parte, e um pouquinho só de carboidrato. Então, vamos passar. Por que a gente está falando de carboidrato e de gordura? Por que mudar esses dois vai ajudar nessa situação? Bom, vamos lá. O carboidrato, a proteína e a gordura, quando ingeridos, eles vão ser digeridos e vão para a corrente sanguínea. E eles têm um impacto na glicemia. Dessa forma, olha só. Quando a gente consome carboidrato, olha a glicose no sangue como que faz. Quando a gente come proteína, aumenta também, tá vendo? E quando a gente come gordura, olha como que fica bem, assim, sutil a glicemia. Então, querendo ou não, a gente tem que ter um controle também de proteína na cetogênica, porque se a gente aumentar a proteína demais, a gente aumenta glicose no sangue. Não só a glicose, aqui tinha que ser insulina, na verdade, né? Aumenta a insulina, ok? Por enquanto tá tranquilo. E 2 pessoas já perguntaram qual é a diferença da dieta cetogênica para low carb, que no caso é a very low carb. Ela é very low carb, ela é mais low carb do que uma dieta low carb padrão. A dieta low carb padrão, ela não tem uma quantidade exata tem alguns autores que defendem certas quantidades, mas assim, ela tem que estar abaixo do padrão. O padrão é 60%. Então, tem algumas pesquisas que falam de benefícios em low carb, você vai ver tem 45% de carboidrato. Agora, a gente quando fala em low carb, a gente fala muito em gramas. Então, a gente fala em 50 gramas de carbo até 100. Você está num processo de emagrecimento, com benefícios de taxas e etc. Carbo líquido. Carbo líquido. Eu vou explicar também. E aí, no caso da cetogênica, diminui mais ainda essas quantidades de carboidrato. Sim, e compensa aumentando um pouquinho a gordura. Vou contar aqui já as quantidades da dieta cetogênica. Então, por que eu estou falando de glicose, insulina, carboidrato? Bom, quando a gente pensa assim, nosso corpo, ele tem 2 funções principais. Um é manter os tecidos nutridos e outro é manter nossa glicemia. Então, a gente está o tempo inteiro procurando manter a homeostase, que é o quê? O equilíbrio, manter equilibrado, normalizado. Então, quando acontece da gente fazer uma refeição e que a glicose sobe no sangue, tá alterado, não tá mais normalizado, tá fora do padrão. Então, para isso normalizar, o que o corpo vai e produz a insulina vem, pega essa glicose que está sobrando ali e distribui para os tecidos. Manda para o fígado para fazer glicogênio, manda para o tecido muscular para fazer glicogênio e manda para o tecido adiposo para formar gordura. Daí, baixa no sangue e normaliza, ok? Aí é uma forma de normalizar. Do contrário, também é verdadeiro. Se tiver muito baixa a glicose no sangue, o corpo vai fazer o quê? Ele vai
lá no pâncreas estimular a produção de glucagon, vai também estimular as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, e aí vai lá nesses tecidos, remove o que foi estocado, transforma em energia e fornece energia para os tecidos e para a manutenção dessa glicemia. É dessa forma que ele consegue manter o equilíbrio. E aí a gente está falando isso por causa de quê? Por causa da insulina. Quando você está aumentando a insulina, eu falei que o corpo faz o quê? Ele pega esses substratos, levam para dentro dos tecidos e armazena. Então toda vez que a gente estimula a insulina, a gente entra no modo armazenar. E toda vez que essa insulina cai e que a gente precisa repor energia para o corpo, ela está baixa e a gente usa outras substâncias para poder remover esses estoques e serem utilizados como fonte de energia e manutenção da glicemia. Ok? É assim que funciona. E aí, para perda de peso, a gente tem que diminuir esse modo armazenar. Então, a gente precisa diminuir esse estímulo de insulina. Então, quando você faz, olha só um exemplo. Quando você faz aqui, ó. Aqui a gente está no modo armazenar e aqui a gente está no modo gastar. Quando a insulina está alta e quando a insulina está baixa. A gente faz uma refeição, a glicose sobe e também sobe a insulina para vir levar isso para dentro dos tecidos. Aí você vem, na hora que começa a baixar, você vai e come de novo. Café da manhã, um lanchinho, colação. Aí começa a descer de novo, você faz o almoço. Aí na hora que ela começa a descer de novo, você faz um lanche no meio da tarde. Na hora que ela vai descer, você vai e janta. Aí você vai se exercita à noite, que é a hora que você gasta, entra no modo gastar, que a sua insulina tá baixa. E aí você usa seus estoques e depois você faz uma ceia antes de dormir ou um pós-treino. E aí volta a armazenar um pouquinho de novo. E aí durante o sono você volta a gastar. Olha o quanto de verde que a gente tem e o quanto de azul. Então quer dizer, a gente passa mais tempo armazenando do que gastando. Ok? Bom, isso era o que eu queria falar sobre carboidratos. E as gorduras, né? Que a gente está falando que a gente vai mexer em duas coisas. Na cetogênica, a gente vai baixar o carboidrato e a gente vai aumentar a gordura. Vamos pegar um ganchinho daquele que você mostrou no gráfico, porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu tô na low carb Nutri. Aí tá fazendo um monte de lanchinho low carb, mas faz de 3 em 3 horas e não consegue emagrecer. Porque ela belisca o dia inteiro. Tá estimulando, né? Toda vez que ela consome alguma coisa, ela vai armazenar de alguma forma ou deixar de utilizar o próprio estoque, vai usar o que ela consumiu. Então ela deixa de gastar as suas reservas e aí fica mais difícil para ela emagrecer, porque tem frequência no consumo. Então a gente tem que aumentar esses intervalos, mas isso aí eu vou falar mais para frente também. Então as gorduras, vamos falar das gorduras. Bom, primeiro eu queria falar assim, sobre o mito das gorduras. É rápido porque tem muito assunto sobre cetogênica, então eu só estou pincelando sobre carboidrato, insulina, gordura, para vocês entenderem a dieta em si. Por que a restrição de carbo, por que aumento da gordura. Então, sobre o mito da gordura, existem várias meta-análises, várias pesquisas, ensaios clínicos randomizados, e todos eles comprovando que a gordura ingerida na dieta ela não tem relação com doença cardiovascular, porque era por isso que a gente não podia consumir gordura, né? Até pouco tempo atrás. Ainda tem muita gente que acredita nisso, em vários profissionais de saúde, inclusive. E aí a gente acaba evitando e se limitando com relação à gordura, sendo que não é ela a causadora desses problemas. Então, eu vou mostrar aqui só alguns. Parei, meta-análises, revisões sistemáticas de associação de ácidos graxos da dieta com risco coronariano. Então, revisões sistemáticas, meta-análise, tá vendo? Então, gente, não tem relação. Depois, quem quiser, eu posso passar essas pesquisas para vocês lerem. E aí, então, a conclusão é a seguinte dessas meta-análises, essas revisões sistemáticas, que a gordura saturada não está associada a doenças cardiovasculares. Ponto. Isso que eu queria falar. Isso é porque na cetogênica, como a pessoa ingere muita gordura, às vezes fica com receio, né? Nossa, mas será que vai me dar algum problema? Porque como a gente, na cetogênica, a quantidade de gordura, que eu vou falar o percentual para vocês depois,
é muito alto, as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou comer esse monte de gordura, eu vou ficar com as veias todas entupidas e vou morrer do coração. E não é nada disso, tá bom? Estou falando porque tem evidência científica comprovando tudo isso. Então, o que é dieta keto? Dieta cetogênica. Bom, ela é um mix, ela tem semelhanças com a dieta do Dr. Atkins, ela tem semelhanças com a low carb. Mas o que ela tem de diferente dessas duas, entre a da Atkins e da low carb, o que ela tem diferente delas é que a proteína na cetogênica tem que ser limitada e que a meta é atingir a cetose. É isso que ela tem de diferente, assim, de mais diferente relacionado com Atkins e low carb comum. E o que é cetose? Bom, é quando a gente pega a forma que a gente armazena a gordura, os triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos ligados num glicerol, numa molécula de glicerol. Então é um glicerol com 3 ácidos graxos, triglicerídeos, é por isso. Então a gente armazena a gordura dessa forma. Então a cetose é o quê? Quando a gente pega esses triglicerídeos, que é o que está armazenado, quebra em glicerol e 3 ácidos graxos e usa isso para formar corpos cetônicos. Os triglicerídeos que a gente tem no corpo, que é a forma que a gente armazena a gordura, eles quebrados, eles fornecem energia de 3 formas para o nosso organismo. Eles ajudam na formação de nova glicose através do glicerol. Eles ajudam na formação... Esses próprios ácidos graxos que foram liberados, os 3, são usados em tecidos como fonte de energia diretamente. E para os que não usam os ácidos graxos como fonte de energia, também tem os que usam os corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos também são fonte de energia para vários tecidos. Então, ele vai fornecer só o triglicerídeo, ele fornece de 3 formas energia para o nosso organismo. Ele fornece glicose, corpos cetônicos e ácidos graxos. Tá bom? Então, esses ácidos graxos, eles fornecem energia para fígado, rins, coração e músculos. Mas, para a medula renal e para as hemácias, só glicose elas usam como fonte de energia. Então, eles não funcionam. Os ácidos graxos não funcionam como fonte de energia para esses 2 tipos de tecido, medula renal e as hemácias. Então, como que a gente faz? Já que a gente vai usar os ácidos graxos nesses outros tecidos e esses 2 que não pode, como faz? Pega o glicerol, vai no fígado, forma nova glicose e fornece energia para esses 2. E o cérebro, Andréia, falaram para mim que o cérebro só usa glicose como fonte de energia. Em cetose, o cérebro, ele que usava 100% de glicose como fonte de energia, ele passa a diminuir essa necessidade de glicose e aumentar o uso de corpos cetônicos como fonte de energia. Ele chega a baixar essa necessidade de glicose a 25% e aumenta essa utilização de energia através dos corpos cetônicos em 75%. Então, essa lipólise, essa quebra de triglicerídeo, vai fornecer esses corpos cetônicos para nutrir 75% do nosso cérebro. Tá. Os corpos cetônicos, eles são ótimas fontes de energia. Eles são solúveis em meio aquoso, então não precisam de transportador. Eles são produzidos no fígado e eles são usados nos músculos esqueléticos, cardíacos, córtex renal e até no cérebro. Quando a quantidade de glicose no nosso corpo diminui, ele é usado por esses tecidos. Assim, esses tecidos todos, gente, eles usam glicose como fonte de energia. Só que na hora que o fornecimento de glicose é reduzido, o corpo, ele muda a prioridade. Ele passa a utilizar outras fontes e deixa só esses tecidos que são só com glicose para serem... para ser, assim, os principais serem nutridos por essa glicose. 25% do cérebro, córtex renal e a medula... Desculpa. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Pera. Tô de olho no medula renal e as hemácias, desculpa, tá? Aí o que acontece? Aí você fala pra pessoa que tem que entrar em cetose, quer dizer, aumentar a quantidade de corpos cetônicos no sangue. Porque dessa forma você sabe se o corpo está gastando só gordura e tal como fonte de energia.
E aí você fala assim, tem que aumentar a cetose. Aí, igual uma vez eu falei isso, aí uma professora minha preocupada falou assim, mas Andréia, isso é perigoso, corpos cetônicos elevados no sangue, vai dar cetoacidose, e isso mata e tal. Isso acontece sim, mas em diabéticos descompensados. São pessoas que não produzem a insulina e ainda não sabem que são diabéticas, então elas não estão tomando a medicação, a insulina, elas não estão aplicando a insulina. Então, num diabético descompensado, o que acontece com essa pessoa? Descompensado que eu falo porque ela não está compensando usando a insulina. Essa pessoa, ela consome carboidrato, digere e vai para o sangue, só que não tem insulina para abrir a portinha dos tecidos e colocar essa glicose para dentro. Então sobra glicose no sangue. Tá sobrando glicose no sangue, mas não tá entrando dentro da célula. O corpo tá entendendo que essa pessoa não tem energia. Então ele passa a fazer a lipólise e produzir corpos cetônicos, como se fosse uma pessoa que tivesse em déficit de glicose, né? Não tem, quando a gente está em déficit de glicose, ele não passa a produzir corpos cetônicos quando a gente usar como fonte de energia. Então, nessa pessoa também faz corpos cetônicos. Apesar de estar ali circulando a glicose, apesar de estar como não entra... cheio de glicose no sangue, mas não está dentro do tecido. Então, tem esse estímulo de produção de corpos cetônicos também. Certo. Então, está tendo lipólise. Então, o diabético descompensado, ele não é obeso. Ele só se torna obeso quando ele começa a usar insulina demais. Ele quer continuar comendo carboidratos. E aí, cada vez que ele come mais carbo, ele aumenta a dose de insulina, come mais carbo, aumenta mais, aí passa mal, quer dizer, passa mal, ao invés de reduzir a insulina, ele aumenta a quantidade de carbo, que é isso que o médico fala para ele fazer. Mas, enfim, o cara tá magro porque ele tá usando a gordura dele toda, e aumentando corpos cetônicos no sangue e a glicose. Só que o cérebro usa corpos cetônicos como fonte de energia quando tá com a glicose baixa, mas esse cara tá cheio de glicose no sangue, então ele vai dar preferência para a glicose, ele não usa esses corpos cetônicos, então eles se acumulam no sangue, então gera cetonemia, que é o que? Acúmulo de corpos cetônicos no sangue, e gera cetonúria, que é acúmulo de corpos cetônicos na urina, quer dizer, tá liberando muito corpos cetônicos também, o corpo tenta dar, né? É o jeito dele. É o jeitinho dele. Normal, gente, no sangue é ter 3 miligramas. A pessoa em cetonemia tem de 540 a 900 miligramas. A cetonúria normal é... A urina normal de uma pessoa que não é diabética, ela tem corpos cetônicos na urina de menos de 5 miligramas. Em cetonúria, um diabético descompensado, ele chega a mais de 40 miligramas. Então é muito. O problema no diabético que esse excesso de corpos cetônicos, eles geram acidez, e essa acidez é perigosa. Cada circuladinha que um corpo cetônico dá no corpo, ele libera um H+. O H+, aumentando, vai aumentando a acidez nesse sangue. Então é perigoso, por isso que é diferente. Então quando fala em cetose, a pessoa fala, cetose é perigoso. Não, não é cetose que é perigosa. Perigoso é a cetoacidose diabética, que acontece somente em quem não toma a medicação e come carboidrato, ok? Então deixa eu ver se eu entendi, porque teve até uma menina perguntando aqui, mas só é perigosa para diabético? Então, os corpos cetônicos, na verdade, quando a gente produz corpos cetônicos que está com a glicose baixa, né, esse seu corpo tem, sinaliza para isso, e tem recurso para isso, você utiliza esse corpo cetônico. Sim. Então ele não causa a cetoacidose porque ele está sendo consumido, certo? Quando você tem a glicose baixa, que você está fazendo uma dieta cetogênica, que você está promovendo essa aumento de cetose no seu corpo, esses corpos cetônicos vão sendo produzidos e vão sendo utilizados. O maior utilizador de energia no nosso corpo é o nosso cérebro, principalmente de glicose. Então, nos corpos cetônicos, a mesma coisa. Então, quando a gente começa a produzir corpos cetônicos, o cérebro, 75% da energia dele, ele utiliza desses corpos. Então, ele vai subindo, ele vai usando. No diabético não tem isso, porque está sendo poupado esse corpo cetônico, porque ele está usando
primordialmente a glicose. Que tá ali disponível no sangue. Então tá sobrando muito, é uma glicose. Concentração muito diferente. Tô falando aqui para vocês a quantidade. No sangue, uma pessoa normal chega a 3 miligramas. Num diabético chega de 540 a 900 miligramas. Nossa, é muito mais. Então não é outra coisa. Uma cetose nutricional que é promovida por uma dieta de baixo carboidrato, de 20 gramas mais ou menos de carboidrato ao dia, no máximo 20 gramas de carboidrato líquido ao dia, pouca proteína e muita gordura. Essa cetose nutricional é normal, a gente lida com isso muito bem, nosso corpo é mega habilidoso em usar corpos cetônicos como fonte de energia. E é diferente da cetoacidose diabética. Então o perigo da cetoacidose diabética é a acidez. É a acidose que é gerada, né? E o que a gente come numa dieta cetogênica? Bom, a ingestão de carbo tem que estar limitada a 20 gramas de carbo líquido ao dia. Quanto mais baixo, maiores são os resultados. Então pode ser menos do que 20. Algumas pessoas têm sensibilidade à glicose diferente. Então, algumas pessoas têm que diminuir bem para entrar em cetose. Ela tem que ter, quais são as regras? Ela tem que estar estritamente baixa em carbo, alta em gordura e baixa em proteína. Não pode ter proteína demais. Vocês lembram das curvinhas que eu mostrei? A proteína também estimula a insulina. Então, ela dificulta entrar em cetose se você tiver com a proteína muito alta. Ideal, menos que 10% de carbo ao dia, de 15 a 25% de proteína, no caso mais próximo de 15%, e 70% ou mais de gordura. Isso é a proporção na dieta cetogênica. Então, quem quer fazer a dieta cetogênica, quem quer fazer um teste, quer testar, tem aplicativos que você pode estar usando para fazer esses cálculos. Aí você vai colocando lá o que você come, a quantidade e tal, e no final do dia ele vai te dando esses percentuais e ele te dá também em gramas quanto de carboidrato você ingeriu. Então, esse carboidrato que ele coloca ali é o carboidrato total. Às vezes vai dar lá assim 35 gramas de carbo, mas tem 15 gramas de fibra. Então você tem que diminuir e vai dar 20 de carboidrato líquido. Carboidrato líquido significa o que você absorveu. Quando tem fibra junto é computado como carboidrato, mas a gente não absorve. Peraí. Qual é o nome do app? Fat Secret. Tá, eu botei aqui. Tá, aqui uma pirâmide da dieta. Olha que bonitinha, gente. Uma pirâmide da dieta cetogênica, tá vendo? A base dela ali com as gorduras, o coco, o óleo de coco, o abacate, a manteiga, o azeite. Aí depois vem as proteínas, as carnes, né? E depois as verduras que tem baixo índice glicêmico, os queijos, os ovos, lácteos, né? E em cima da pirâmide, as frutinhas vermelhas, as selvagens, né? As nozes e as sementes. Sementes, gente, não é grão e farelo, tá? Tá, e o que a gente pode comer na dieta cetogênica? Bom, a gente pode botar de gordura. A gente pode botar um creme no café, tipo o quê? Uma nata. A gente pode usar a gordura das carnes, não tirar, mas na carne, né? Refogar seus vegetais na manteiga, usar a manteiga para alguma coisa, assim, pode botar até no café se gostar. Oleaginosas, o abacate, o óleo de coco, essas são as opções de gordura. Opções de proteína, as carnes, preferencialmente as criadas no pasto, de animais criados no pasto. Carnes criadas no pasto, ficou mal. Frangos com pele, normalmente não alimentados também com ração. Bacon, de preferência pouco defumado. Linguiça artesanal, peixe, ovos, laticínios integrais, os queijos, os iogurtes integrais, gente, com gordura, assim, que são feitos naturalmente. Vegetais,
Todos os vegetais, gente, têm carboidrato. Então a gente tem que procurar o quê? Os que têm uma menor quantidade de carbo para entrar na dieta cetogênica. E com maior conteúdo de nutrientes. Então, os mais ricos em nutrientes e com menor índice glicêmico. Preferencialmente os folhosos, as couve, né, essas folhas verdes escuras. A couve-flor é uma opção, brócolis, só dando uns exemplos, tá? O que comer? Tem uns exemplos aqui de pratos que você pode estar consumindo na dieta low carb, ó. Low carb, cetogênica, desculpa, gente, que mania. Low carb, na minha vida o dia inteiro. Pão nuvem, low carb com bacon, alface, tomate, ó. É esse aqui. Frango ao pesto com queijo feta e azeitona. Tem um bolo de carne, um hambúrguer com molho de tomate. Só para exemplificar, tá bom? Isso aqui foi uma palestra, gente, que eu dei. Tive que dar uma enxugada, mega enxugada nela, para poder falar com vocês. E a parte científica eu deixei pro final, porque se der tempo eu falo, senão a gente faz outra live. Porque tava no meio, isso aqui vinha pro final. O que a gente deve cortar na dieta cetogênica? Bora lá, anota aí, gente. Eu tô tentando aqui. Massas, pizzas, cereais, coisas empacotadas, enlatados, embalagens, sabe? Essas coisas industrializadas. Os grãos, alimentos processados, os adulterados, todas as coisas viciantes, comidas com pouca gordura, pães, batatas, biscoitos, refrigerantes, bolos e doces. Eu acho que não só na cetogênica, né? Mas tudo bem. E para medir a cetose? Bom, para medir a cetose no sangue, se ela tiver em 0,5 milimol por litro, não é cetose. De 0,5 a 1,5 milimol por litro, você está aproximando na cetose nutricional. Aproximando. Você já consegue ter uma perda de peso, mas você não está efetivamente na cetose. De 1,5 milimol a 3 milimol, você já atingiu a cetose sim, e a perda de peso é maior. Acima disso, não é necessário. Não precisa estar acima de 3 milimol por litro. E acima de 10, só em cetoacidose. Então, não existe numa cetose nutricional, tá bom? Como que faz? Para medir. Algumas pessoas usam fitinhas, não sei se vocês já ouviram falar. Ele vem numa... Tem ali no guarda-roupa. Tem. Pega lá pra gente mostrar. É um vidrinho assim, que vem umas fitinhas dentro, e aí você urina, faz um xixi ali, e em 15 segundos ele já vai mudando a cor e já te diz se você tá em cetose ou não. Então ele tem que ficar na cor roxa. Se você atingiu o roxo, quer dizer que você conseguiu. Aqui, ó. Não tô ganhando nada, tá, gente? Não tô fazendo propaganda, nada. Mas aí, ó, ele vem com um vidrinho aqui, tá vendo? E aqui vem as cores. Você tem que atingir aqui, ó, essa cor aqui, pra você tá entrando em cetose. Essa daqui, ela ali também é a parte de glicose na urina. Essa aqui faz as duas leituras. Mas são fitinhas assim, ó. Ó. Não dá pra ver direito, mas ó, tem aí uma aqui pra medir uma coisa e outra pra medir outra. Tá vendo? Não vai rabiscar meu negócio. Aí isso aqui você faz xixi aqui nessa pontinha e depois você vem aqui e vê se o seu negócio tá perto da corzinha. É isso. Ela não é muito precisa. Por quê? Porque se você estiver bebendo muita água, você pode diluir muito essa urina e não conseguir medir esses corpos cetônicos. Ou eles ficarem muito diluídos e a concentração diminuir, né? E então depende da ingestão de água e se você tiver adaptado à cetose, porque depois de um tempo que você está fazendo a cetogênica, o rim começa a recaptar corpos cetônicos. Então passa a não ter muita saindo da sua urina. Então você consegue medir, mas não depois de um certo tempo de adaptação a essa dieta. Então no início da dieta você até consegue medir, mas depois da fase de adaptação não consegue mais medir. Vendido em farmácia, é a mais barata e a mais simples. Tem outra forma, tem um analisador de cetose na respiração. Você coloca um negocinho na boca, sopra
E aí ele vai medir. Ele é mais caro, ele é difícil de encontrar. O nome dele é Breath Ketone Test. Difícil de encontrar, ele é o reutilizável, mas ele não é preciso. Pelo mesmo motivo, porque depois da adaptação, a gente passa a não liberar mais cetonas, principalmente a acetona mesmo, que causa aquele mau hálito no início da dieta cetogênica. Depois você se adapta, isso para de acontecer. É só uma fase de adaptação. E tem como você medir a acetona no sangue, que é o Blood Ketones Meters, que ele é preciso, é o mais acurado, confiável, e você tem que furar o dedinho. É igual aquele para diabético. Você fura o dedo, aí vem com a fitinha, colhe aqui o sangue, aí você enfia dentro do aparelhinho, aí ele vai medir. Isso aí. Vende em farmácia também, eu acho. Preciso ficar medindo a minha cetose nessas coisas, com fitinha, com aparelhinho? Não. Se o seu objetivo é perda de peso, não. Porque você consegue atingir a cetose de que forma? Pela restrição dos carboidratos, diminuindo abaixo de 20 gramas de carboidrato líquido ao dia. Não precisa evitar fibra, tá, gente? É para consumir fibra, porque a fibra, ela não é absorvida. Então, ela vai para o intestino, e lá no intestino, as nossas bactérias intestinais, elas acabam digerindo essas fibras, e como produto final dessa digestão, eles formam triglicerídeos de cadeia média, que são reutilizados para a produção de mais corpos cetônicos. Então, é legal usar fibras na dieta. Pela restrição de proteína também você consegue alcançar a cetose. 1 grama, o indicado é 1 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos consumir 70 gramas de proteína ao dia. E se a pessoa for obesa, Andréia, faz o cálculo pelo peso? Não, você faz cálculo pelo peso desejado. Por exemplo, se o cara tem 120 quilos e o certo dele é ter 90, aí você calcula pelos 90, tá? 90 gramas de proteína ao dia. E também pela ingestão suficiente de gordura. Tem que ter gordura. Comer gordura para perder gordura. Vocês têm que aprender isso, gente. Isso é fato, tá? Para confiar nisso aí. Então, não tem que passar fome. Ainda mais consumindo gordura, que a gordura sacia pra caramba. Então, não é dieta de fome. Então, e evitar lanchar sem estar com fome. Se eu não estou com fome, para que eu vou comer? Então, para não ter aquela frequência, lembra que eu falei, de refeições, que isso aí poderia estar fazendo o quê? Aumentar a sua insulina e você deixar de estar em cetose, quebrar a sua cetose por conta de frequência de alimentação. Não é para passar fome, mas também não é para comer toda hora. É comer quando tem fome até a saciedade. Que aí a gente já sabe disso tudo. E o jejum intermitente, gente, ele impulsiona os níveis de cetose. Você consegue alcançar cetose mais rápido, sem comer nada, né? Porque se tem alguma coisa que estimula a sua insulina, alguma coisa que não estimula mais do que não comer, não existe. Porque não tá entrando nada, como é que eu vou estimular a insulina pra quê, né? Então, quando você tá com a insulina totalmente bem baixinha, porque você tá em jejum, você consegue acessar seus estoques de gordura e baixar bastante esses níveis de glicose no sangue e já entrar no cetogênico em seguida. Quando você quebrar esse jejum, vai fazer você entrar em cetose de forma mais eficiente, mais rápida, tá? E também o jejum intermitente, ele é ótimo para perda de peso e remissão do diabetes tipo 2. Preciso alcançar cetose ótima para obter meus resultados? Porque tem a quase cetose e tem a cetose ótima. Lembra que eu falei daqueles números? De 0,5 a 1,5 e de 1,5 a 3. Então, preciso ter cetose ótima para obter bons resultados? Sim e não, depende. Se o seu objetivo é perda de peso, a gente consegue ter perda de peso com níveis menores de cetose. Mas se seu objetivo... Foi? Não precisa puxar mais pra cá. Se seu objetivo é melhorar a performance, o ideal é que você entre em cetose ótima, porque você precisa ser um bom queimador de gordura. Se você
tiver em cetose, você vai se tornar um cara eficiente em usar a gordura como fonte de energia. Bom, existem colaterais na dieta? Sim, mas não vai dar níveis perigosos de cetose. Vou repetir para vocês não terem, né, não confundirem isso, porque os níveis perigosos só acontecem na pessoa diabética descompensada. Descompensada é que ela não está tomando insulina. Diabético tipo 1, tá bom? Então, níveis altos são perigosos, mas não são prováveis. Não acontece numa cetose nutricional. Não precisa se preocupar. Só preocupação no diabético tipo 1, na amamentação e com inibidores de SGLT2. Eu sabia o nome disso, já esqueci. Depois eu pesquiso para vocês. É um medicamento. Então, você saindo... Por que tem efeitos colaterais? Quando você sai de um queimador de açúcar, aquela pessoa que come carboidrato a cada 3 horas, e ela se mantém comendo, fornecendo essa energia fácil, porque toda hora chega a glicose, o corpo tem que dar um jeito de usar, porque não pode sobrar glicose. Então, toda hora chega a glicose, né? A cada 3 horas tá comendo. Eu sou um bom queimador de açúcar. Tanto que se passar 3 horas eu começo a passar mal, porque eu preciso de mais açúcar. Então, para você sair de um bom queimador de açúcar e se tornar um queimador de gordura, você vai passar por alguns efeitos colaterais inicialmente. Porque você tem que fazer seu corpo entender que ele tem estoque e ele pode utilizar. Náusea, fadiga, câimbras e dor de cabeça são sintomas comuns para algumas pessoas. E aí eles apelidaram esses sintomas de gripe keto, a gripe cetogênica. Mas não tem nada a ver com gripe, não tem nada de nariz escorrendo, nada disso. É náusea, fadiga, câimbras e dor de cabeça. E aí o que a gente faz? Bom, quase todos esses sintomas são melhorados com a mesma indicação. Água, beber água e botar um pouco de sal na boca. Por quê? Porque acontece, quando essa pessoa comedora de açúcar, que estava com a insulina alta, ela baixa essa insulina, porque ela agora vai se tornar um queimador de gordura, essa queda de insulina, a insulina tem um papel que é armazenar, aumentar a retenção de água e sódio. Quando ela baixa, você para de reter água e sódio, então você perde água e sódio na urina. E alguns minerais vão junto também. Mas aí acaba acontecendo um desequilíbrio hidroeletrolítico no seu corpo. Então, pela perda de água e de minerais. E aí acontece algum desses sintomas, por conta dessa perda de retenção. Tá? Então, beber água com sal ajuda. Uma pitadinha de sal. E quem gosta de fazer, uma xícara de caldo de ossos também ajuda muito, porque o caldo de ossos é rico em minerais. Se a pessoa não quiser passar por isso, eu não queria sentir esse sintoma, eu tenho medo de sentir esse sintoma, sei lá, por qualquer motivo que seja, ela pode estar reduzindo esses cargos gradualmente, que aí ela não vai sentir essa queda brusca e aí ela não vai ter esses sintomas, tá bom? Mas isso é na primeira semana só que acontece, em 2 a 4 dias já passa. Nos nossos grupos de emagrecimento não é nem dieta cetogênica, é low carb. O pessoal relata muito dor de cabeça, pessoa... Começaram, né? Começou um grupo ontem, já tem gente reclamando a beça, de dor de cabeça e tal. Teve uma pessoa no grupo retrasado, acho, que ela relatou a primeira vez, que ela acordou no meio da noite vomitando. Quer dizer, náusea. Não é comum, mas aconteceu. Você vê, nós estamos já tivemos mais de 15 grupos, somando o avançado com os grupos iniciantes. Primeira vez a pessoa aconteceu isso. Tá, então a confusão mental, fraqueza, desânimo é comum acontecer e é causado pela desidratação e a perda de sódio, que aí bebendo água e sal melhora. Pode acontecer cãibra nas pernas por causa dessas perdas de minerais, principalmente pelo magnésio. Beber água, sal e suplementar com magnésio vai ajudar. Constipação também pode acontecer, também causado por essa desidratação. Água e sal também vai ajudar. Pode aumentar o consumo de fibras também, que é aumentar a formação do bolo. E se não der certo nada disso,
pode estar fazendo uso de um leite de magnésio. Mau hálito, bom, é por conta da produção de acetona, que é um dos 3 corpos cetônicos que a gente produz, e também é só na fase de adaptação. Em 1 ou 2 semanas depois, passou. Palpitações cardíacas. Palpitações cardíacas. Qual é a causa? Também essa desidratação e a perda de sódio. Por que palpitação cardíaca? Como você está diminuindo o volume de água no corpo, diminui o volume sanguíneo também. Então, para continuar com o mesmo débito cardíaco, você aumenta o batimento. E aí, água e sal vai ajudar. E também por conta desse batimento aumentado, pode acontecer por conta dos hormônios do estresse. Lembra que eu falei? Adrenalina e noradrenalina são liberados para fazer a remoção dos nossos estoques para ser utilizados como fonte de energia, não. Então, esses são liberados também, é só na fase de adaptação e depois isso vai melhorar. Redução da performance física, acontece sim, é natural, você estava treinando, cheio de glicose, agora não está mais. Quem perguntou aí se podia fazer a cetogênica e estava praticando esportes coletivos, tá aí, ó. Então, tem perda sim de rendimento no início, mas é só na fase de adaptação. Beber água com sal 30 minutos a 60 minutos antes do treino ajuda a melhorar essa queda de rendimento. E vai passar pela fase de adaptação, tem que ter paciência e persistência, que às vezes a pessoa tenta um dia fazer um treino em jejum ou fazer uma dieta cetogênica. E aí ela não se sente bem no treino, ela fica zonza, dá teto preto. E aí ela corre, come pão ou alguma coisa, um carboidrato e nunca mais faz. Mas ela nunca vai conseguir porque ela não vai passar pela fase de adaptação. Se ela deixar e ela persistir, no dia seguinte ela pode ter um sintoma reduzido, no outro mais reduzido ainda e no outro não tem mais nada. E aí ela ficou adaptada e ela consegue fazer um treinamento tão bem como ela fazia antes, consumindo fontes de carboidrato. Tem que romper essa barreira, né? Tem que passar pela fase de adaptação, tá? Então ela tem que sair de um queimador de açúcar e passar a ser um queimador de gordura. Então a performance cai mesmo inicialmente, mas a longo prazo ela melhora, principalmente em atletas de endurance, porque os dependentes de glicose, eles precisam ficar repondo glicose ao longo da prova. Os que não são, os que são bons queimadores de gordura, como a gente tem muito estoque de gordura, a gente não tem mais essa oscilação de glicemia também, a gente não precisa ficar repondo. A gente vai bem do início ao fim, porque a gente usa gordura como fonte de energia. E nós temos muito, nosso estoque de carbo é pequenininho. E aí, ele, numa prova longa, ele vai embora rápido e você precisa ficar repondo. É para todo mundo a dieta cetogênica? Bom, pessoas que têm problema na vesícula, cálculo renal, desordens metabólicas, é preciso ter supervisão médica. Crianças, a gente precisa estar corrigindo a proteína e na amamentação também corrigindo a proteína da mama, né, da mãe. Então, tem que ter cuidados. Pessoas magras não precisam estar fazendo, só se for por conta de alguma patologia. Mas para emagrecimento, né, nem jejum, nem dieta cetogênica não tem sentido para uma pessoa magra. E aí a conclusão. Depois vem os artigos científicos. Se der tempo, a gente vai dar não. Não, vamos responder as perguntas. Então vou responder as perguntas. Espera aí que eu vou falar a conclusão. É uma dieta simples. O carbo tem que estar no máximo a 20 gramas. 1 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia. E 70% ou mais de gordura. É sem preocupação com a próxima refeição. Então não é para comer toda hora. É para comer só quando tem fome. Então, como tem muita gordura, vai saciar muito e o espaçamento entre as refeições vai aumentar demais. É para ouvir o corpo, comer só quando tem fome e até a saciedade, sem medo de gordura, não tem que ter medo, baseado em evidência científica, tá? Promove vários benefícios, efeitos colaterais são mínimos e são sanados com água, sal e passado pelo processo de adaptação. Ponto. Então, por que não?
né? É uma estratégia. Vamos só mostrar para eles aqui o que a gente tinha para falar resumido. Já tá de artigo científico a gente já pagou um monte de coisa. Ó, nós vamos ter que fazer combinar outra live com vocês. Ó, artigo, tá falando sobre artigo. Isso aqui é tudo tradução de partes de artigos. Ó, aqui uns exemplos de perda de peso. Ó. Então vamos marcar outra live para a gente continuar falando da cetogênica, mas nas questões científicas, né, dos benefícios com diabetes, com perda de peso. Olha quanta coisa, ó. Ih, tem muita coisa. Ó, vou até passar mais rápido. Ei, sou eu. Tá bom, gente? Vamos às perguntas. A gente pode fazer uma etapa 2 para falar mais sobre cetogênica. Aqui, fizeram uma pergunta, o pessoal está perguntando quanto tempo pode permanecer na cetogênica. Gente, deixa eu falar uma coisa. Os esquimós, eles vivem de uma dieta baseada praticamente em gordura, que é 80% da dieta deles vem da gordura, uma parte de proteína e o restante que é carboidrato, no máximo 5%, quer dizer, é até mais do que a gente está falando aqui nessa cetogênica. E eles vivem muito bem e nenhum deles tem doenças, inclusive quando eles chegou para parte dessa população a alimentação moderna, eles começaram a adoecer. Então os que continuam consumindo, que nem consumiram a vida inteira da evolução deles, eles são livres de patologias modernas que a gente tem hoje, que é diabetes, obesidade, pressão alta, câncer, tudo isso. Então são doenças muito raras num povo que consome uma quantidade muito grande de gordura. Então você pode consumir por quanto tempo? Por quanto tempo você conseguir. Se você quiser fazer, pode estar fazendo, sem prejuízos. Perguntaram também, e eu tenho colesterol alto, posso fazer? Sim, inclusive nessa parte de artigo científico a gente mostra que às vezes comparada à dieta cetogênica com a dieta low fat, a gente tem uma melhora no perfil de lipídios muito maior. Quer dizer, a gente melhora, é a única que consegue melhorar HDL, uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura. A gente aumenta HDL, que é protetor, a gente baixa muito triglicerídeo com esse tipo de alimentação e a gente ainda melhora o LDL com as partículas maiores, as que são flutuantes, e diminui as densas, que são as que têm tendência a precipitar e oxidar, que são as ruins, o perfil de LDL. Então, todo esse perfil lipídico nosso é melhorado com dietas de alta gordura. Gordura natural dos alimentos, não é gordura industrializada, não é óleo de soja, de girassol, de milho, de canola. Não falei nada dessas gorduras ruins para vocês hoje, né? Não. O que mais? Será que é possível a pessoa seguir essa dieta e não perder peso? A ideia seria só controlar o diabetes. Olha... Vai perder massa gorda, né? Se tiver gordura, vai perder, não tem como. Perder peso, eu acho que quiseram dizer perder massa magra. Não, perder massa magra também não tem porquê, não tá... Porque até em jejum a gente consegue ter manutenção da massa magra. Então, que ele mimetiza o jejum, não. Então, esse perder peso, eu acho que foi relacionado à massa magra, só que a pessoa se expressou errado. Porque se for questão da gordura, você vai queimar gordura. Vai ter que usar gordura como fonte de energia. Você tá balançando o meu negócio. Desculpa aí. Tá vibrando. Vamos recapitular aqui a quantidade de carboidrato, porque muitas pessoas entraram no meio da live e isso foi falado lá no início. São até 20 gramas de carboidrato, né, para ser entrar em cetose. No máximo. Alguém respondeu ali, ó. Eu também já respondi, mas só para poder... Até 20 gramas. Quanto menor, melhores os resultados. Então você pode ter menos. Eu tava revisando um artigo desse aí que a gente colocou nessa... Tinha uma que era de 10 gramas.
melhor, mais eficiente. Se você está entrando em cetose e aí você vacilou, comeu alguma coisa, sei lá, ou perdeu o controle da quantidade na refeição, aí você saiu da cetose. Saiu da cetose. Quebrou. Aí tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Aí demora o quê pra você entrar de novo? Cada um é particular. Tem gente que em dieta low carb entra em cetose, porque ela tem facilidade em entrar em cetose. Já tem outras pessoas que têm dificuldade. Depende da facilidade e dificuldade de cada um. Depende da quantidade de proteína que essa pessoa está ingerindo. Às vezes ela está exagerando na proteína, achando que está comendo gordura, mas está comendo muita proteína e aí não vai entrar em cetose nunca. E isso varia muito. Eu já tentei com um paciente, a gente foi reduzindo e ela não entrava em cetose de jeito nenhum. Tem gente que é muito difícil de entrar em cetose. Olha só, a pessoa daquela pergunta da perda de peso, que queria controlar o diabetes, ela já é magra e ela faz musculação e não queria perder massa magra. Não vai perder massa magra. Mas eu acho que mais importante de tudo é você ter o controle do diabetes do que ter essa preocupação. Não, sim, né? Mas normalmente não. Mas não tem a perda de massa magra, não, tá? Nem dieta cetogênica, nem dieta low carb. A gente tem a perda de retenção de água, que às vezes, numa avaliação física dessa simples que a gente faz, a gente acha que está perdendo massa magra, mas a gente está perdendo líquido. O que a gente faz numa avaliação física? A gente mede a quantidade, estima a quantidade de gordura corporal da pessoa, medindo lá as dobras cutâneas dela, e aí você mede lá tanto de gordura corporal você deve ter, é uma estimativa. Daí, para eu saber quanto que ela tem de massa magra, a gente pega aquilo ali de gordura e diminui do peso total. Então o resto todo é massa livre de gordura, não é massa magra, é massa livre de gordura. Só que assim, numa dieta padrão, que você se mantém retido, você se mantém com insulina alta, você vai variar de um mês para outro, que você volta no nutricionista ou no médico, massa magra, porque líquido não vai variar normalmente. Ossos, vísceras, o que você vai variar? Massa magra. Então, quando varia ali, aquele peso magro, livre, tirando a gordura, a gente fala que variou a massa magra. Mas, quando você entra numa dieta de baixo carboidrato, que a insulina cai e que você tem essa perda de líquido, essa água estava computada ali junto com aquela massa livre de gordura. E aí a gente fala que perdeu massa magra. E não é. Na verdade, você tem essa perda no início da dieta. Igual uma pessoa me escreveu hoje, começou a dieta ontem, me escreveu hoje falando que perdeu 2 quilos já. Aí eu falei assim, opa, água. Não tem como. É a água, lógico, nós vamos computar que teve a perda de peso total de tantos quilos. Essa água vai estar computada junto porque você estava retida, mas perda de líquido. Então, a gente tem isso na hora de fazer os cálculos como massa magra. Acontece muito. Quem não tem vesícula biliar? Quem não tem a vesícula biliar é a mesma coisa que a pessoa que não tem um rim. O corpo dá conta de estar usando a gordura, usando a bile no momento que precisa. Não precisa ter estoque de bile. Ele vai dando conta de... vai acabar em 2 minutos. 2 minutos. Última pergunta. O corpo dá conta. Você vai aumentando a gordura devagarinho que ele consegue. Pedro, vem cá. Quem tem problema de estômago, por exemplo, gastrite, pode fazer? Por que não? Não, tá perguntando. Gastrite, gente, vocês têm que tirar, é industrializado da vida de vocês, coisas que agridem o estômago. Pode falar. É isso. Comer a coisa mais natural possível, comida natural. Boa noite. Boa noite. Fala, galera. Oi. Essa pergunta... Gente, 1 minuto e 23. Algum horário ideal para esse consumo de carbo antes do treino? Depois, nós estamos fazendo post de antes de treino, pós-treino. Deixa eu falar uma coisa, gente. Esses 20 gramas de carboidrato, eles vão estar no seu alface, no seu tomate. Vocês não vão querer... não tem outro carbo. Então, se você vai comer vegetais no seu almoço ou no jantar, já vai dar esses 20 gramas, sim, fácil. Vocês têm que evitar um monte de vegetal porque é rico em carbo. Vocês botam nas continhas lá que vocês vão ver. Tem uma tabela em algum lugar com os carboidratos dos alimentos? Então, no Fat Secret, no aplicativo.
Acho que é isso. Cheguei a pesar mais de 210 quilos, 30, Fábio. 31, tá acabando. Baixou. Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite, Beijo. olha. Parabéns, Fábio. Emagreceu 90 quilos Parabéns, com a Fábio. cetogênica. Viu? Caraca. Muito peso. Manda uma mensagem aqui pra nós. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, depois vocês quiserem me mandar inbox, a gente vai fazer uma continuação dessa Na live semana que vem. de cetogênica pra gente falar da parte dos artigos científicos, Sim. tá bom? Porque 4, tem falando sobre os benefícios 2, 1.